Bom, então, eu vou apresentar o Celso. A gente teve uma conversa, sabe aquela conversa de bastidores um pouquinho antes? E aí eu pedi desculpas a ele, que eu precisei, olha, cortar e cortar com muita dor. E para fazer uma síntese da trajetória e da obra do Celso. Então, eu vou apresentar algo só para dar um gostinho, sabe aquela isquinha? E cada um vai atrás aí, né? Então, já pedi desculpas a ele, o Celso disse que está tudo bem, então me deu autorização sem saber o que eu vou falar, hein? Olha, bom, então, Celso, assim, com uma alegria e satisfação de ter você nessa roda de conversa de hoje, mas é uma alegria entusiasmada por esse momento, por esse encontro, da sua generosidade de fazer o pré-lançamento do seu livro, do seu último livro. Aguente, porque vocês vão ver. Ele tem para mais de 40 livros publicados. E aí ele traz a nova infância em análise. Que nova infância é essa que o Celso vai nos apresentar e nos trazer? Então, é em torno dessa conversa que a gente vai ter um papo, e eu imagino um bate-papo muito, muito gostoso, muito enriquecedor. Então, o Celso é escritor, psicanalista, professor, e eu vou falar um pouquinho disso rapidamente, para a gente poder desfrutar desse encontro no tempo aqui com o Celso. No tempo Cronos, porque cai dois, cada um vai levar para si, né? Então, vamos lá. Bom, o Celso, como escritor, como eu falei antes, ele tem para mais de 40 livros publicados, entre poemas. Você me corrige, por favor, tá? Entre poemas, conto infanto-juvenis e ensaios sobre humanidades e psicanálise. Para fazer essa síntese, eu pesquei um pouquinho ali, nos livros do Celso que eu tenho, fora os outros que estão aí para serem buscados, né? Bom, o Celso participou de diversas antologias no Brasil e no exterior, França, Luxemburgo e Canadá. Foi traduzido para o francês, para o inglês, para o espanhol e o chinês. Ora, Celso, a curiosidade bateu. Para o chinês, em qual dentre os dialetos dele lá foi para o mandarim ou foi para outros? Eu fiquei pensando nisso, porque chinês tem tantas ruelas, não tem? Bom, tem diversos prêmios. Aqui eu estou sintetizando muito. Foi finalista do prestigioso Prêmio Jabuti de 2011. Como médico, tem especialização em medicina geral comunitária, psiquiatria infantil. É mestre e doutor em psicologia, estudos realizados na Sorbonne 13 e pós-doc em psiquiatria da infância na Sorbonne 6. Analista com funções didáticas de adultos e crianças pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. É também professor nos cursos de psicologia da Unicinos. Unicinos, obrigada, e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Te agradeço se você puder me ensinar essa sigla que eu torço para fazer. UFRGS, como é que é? URGS, está ótimo, obrigada. Então, uma conversa de hoje será em torno, né, desse mais recente livro do Celso, A Nova Infância em Análise. E aí eu pergunto, que nova infância é essa que o Celso vai
né, nos apresentar em torno do seu livro. Agradecemos, Celso, esse momento tão, tão enriquecedor, tenho certeza disso, pelas reflexões e pela trajetória e pelas suas reflexões da sua clínica, junto com a psicanálise, mas o escritor veio antes, né? Então, esse encontro dessa sensibilidade, tanto como escritor, como psicanalista. Muito obrigada. Então, vamos ver aí esse momento com Celso. Celso, só um pedido, porque muita gente aqui tentou, eu sei que algumas pessoas conversaram comigo, tentaram comprar o livro no pré-lançamento, mas para entrega passou do dia aqui da roda de conversa. Se você puder, então, apresentar a capa, alguns viram, outros estão aí, né? O mais recente livro do filho do Celso. Você tem muitos filhos, hein? Que prole! Bom, Nise, olha, muito obrigado por tudo aí, por essa apresentação carinhosa, pelos cortes, te agradeço também pelos cortes, são importantes também, as edições, né? Mas eu queria te agradecer em especial por esse convite, né? E toda a Sociedade de Psicanálise de Brasília, e toda a turma, toda a equipe, todo o grupo, não é? Por esse carinho. Vai ser, então, a gente chamou de pré-lançamento, né? Porque é, de fato, um pré-lançamento, o livro sequer foi lançado, né? Não sei nem se ele vai ser lançado, porque agora tudo mudou, né? Com a pandemia e essa questão de lançamento também mudou, então a gente até está vendo se vai fazer um lançamento ou não, talvez fiquemos nos pré-lançamentos, mas esse é o primeiro pré-lançamento. Aqui está o livro, eu estou com ele há pouco tempo, de fato esse livro era para ficar pronto antes, né? Mas houve algum atraso normal, natural, de gráfica, de trabalhos na frente e tal, então ele ficou pronto só na segunda-feira, eu recebi ele ontem, ainda estou lambendo a cria aqui comigo, e folheando, e olhando com cuidado, porque a gente sempre fica preocupado, né? Quando vê, bom, agora tá editado, né? Um poeta aqui da minha terra, ou da nossa terra, dou boa noite para todos os gaúchos e todos os brasileiros e os meus amigos que estão aqui, não é, me prestigiando. E tem um poeta lá que o Mário Quintana, que foram fazer uma homenagem para ele numa estátua, e ele disse, olha, cuidado com o que vocês vão botar, porque um erro em bronze é um erro eterno, né? Então, o meu não é em bronze, mas é em papel, né? Não é necessariamente eterno, mas ele tem alguma duração, né? O que eu acho bonito também desse convite, Nise, é que, de uma certa maneira, eu penso que tu capitaneasse o convite, e a gente teria várias pontes, né, para que esse encontro aparecesse, assim, amigos em comum, que eu estou vendo aqui, a questão da França, que nos uniu de certa forma, ou a psicanálise, não é, em especial, já que esse é um encontro de psicanálise, né, mas o que eu acho muito bonito e significativo é que não foi a poesia, né, tu acabaste participando, então, de um lançamento de um livro de poemas, né, e foi a partir desse livro que eu falei da nova análise, ou da nova infância em análise, e foi a partir daí que o convite se materializou. Então, hoje nós somos filhos e frutos da poesia, né? É o poema que nos traz aqui, e eu acho que isso é muito importante para o livro. Eu posso mostrar com a sua Claro, permissão? por favor. Esse aqui, ó. Dá para ler? Da Arte que se Baste. É um livro que foi publicado há pouco tempo, e nessa live de lançamento do livro é que eu acabei fofocando, não é? Que ia lançar esse novo livro, e tu acabasse aderindo à minha fofoca. Entrou. E aqui estamos, né? Eu te confesso, e confesso a todos, né, que chegou ali pelas 8 horas, quando eu fui entrando no link, assim, me deu um friozinho na barriga. Sempre dá esse friozinho na barriga, né?
são 40 livros, ou enfim, já é bastante tempo participando de atividades, mas cada atividade eu revivo esse friozinho na barriga, mas cada friozinho na barriga é especial e é diferente, né? E esse tinha a ver com o fato... Quer dizer, eu não sabia muito bem o que era esse friozinho na barriga, e aí fiquei pensando nessa última meia hora, né? E um dos motivos está aqui, ó. Esses papeizinhos aqui foram anotações que eu fui fazendo, né? Sobre o nosso encontro de hoje. E, em geral, eu funciono assim, eu vou fazendo essas anotações e há um momento que eu costuro elas e faço algo um pouco mais sistematizado, né? E um dos motivos do meu friozinho na barriga é que eu não sistematizei, né? Como diz o Chico César, né? O Chico César diz assim, eu não sistematizei a porra nenhuma, né? Então eu acabei não sistematizando nada, né? Fiquei só com esses papeizinhos soltos. Eu pensei, mas o que é? Eu vou olhar para os papeizinhos, eu vou buscar uma coisa ali? Não, eu não vou poder olhar, como diz o Chico César, porra nenhuma, eu vou ter que ir me lembrando, não é? Das coisas que eu quero dizer. Mas não é de preguiçoso, né? E nem de relapso que eu não sistematizei, né? Na verdade, eu não sistematizei porque vocês tiveram a felicidade grande de chamar isso de roda de conversa, né? E eu não me lembro de ter participado de um evento assim, roda de conversa, em torno de um lançamento do livro, né? Em geral, tinha algum gancho, né? Ah, então, sei lá, o terapeuta e o lobo, né? Então, vamos falar sobre o efeito terapêutico dos contos. Ou narrar ser mãe, ser pai, vamos falar sobre parentalidade. Lá ia eu com os meus papeizinhos, sistematizava alguma coisa, né? Mas a gente não fez isso, né? É para falar do livro, né? E aí é muito difícil sistematizar algo em torno de um livro, né? O livro é um negócio meio substantivo, assim, ele fala meio por ele, né? E a gente espera que as pessoas cheguem ao livro e leiam o livro, né? Então, de uma forma propositada, eu não quis transformar esse livro em palestra ou numa sistematização, assim, que ele fale por ele, não é? E que vocês leiam o livro e eu vou, a partir dele, livremente, colocando algumas ideias, alguns sentimentos, algumas sensações, algumas lembranças em torno desse livro, para que a gente possa realmente conversar, né? Esse livro tinha o título inicial de A Infância em Análise, né? E quando eu me reuni com a editora, né? E eu falava isso para a Nise, agora falo para você, sou muito grato à Artimédia, assim, eu acho que é uma equipe muito séria, uma equipe de gente boa em todas as áreas. Depois que a gente entrega o manuscrito para eles, vira um trabalho de equipe, o pessoal vem discutir capa, projeto gráfico, e desde que eu entreguei esse livro para a editora, né, a editora olhou assim, porque eles questionaram. Eu acho bacana isso, né? Porque eu já tive livro que se perdeu com o título, assim, né? Eu sempre me lembro da minha filha que uma vez brincou comigo, ela disse assim, tu não faz best-seller porque tu escolhe mal os títulos, né? Eu disse, como assim? Ela falou, tu acha que alguém vai comprar um livro chamado Narrar, Ser Mãe, Ser Pai e Outros Ensaios sobre a Parentalidade? Né? As pessoas não vão comprar um livro com esse título. Ela estava certa em parte não, né? Muita gente comprou, mas também não foi tanta gente assim. Mas desde que eu entrei na Artimed, nas minhas parcerias com eles sempre têm o cuidado, assim, inclusive de vetar título, né? De eu chegar lá com um determinado título e eles dizerem assim, mas esse título aqui tá muito ruim, vamos conversar sobre um título melhor. E quando eu ofereci a Infância em Análise, veio essa ideia, puxa, mas a infância em análise, será que isso vai mexer com as pessoas? A infância em análise, tem tanto livro sobre a infância, tem tanto livro sobre análise. O que tem o teu livro que tu acha que poderia ter algo de diferente? Isso discutindo lá, né, com a Adriane, com o pessoal do marketing e tal. E aí eu disse, olha, uma coisa que esse livro tem em especial é que ele me tem, né? Eu tô no livro. Não é que eu seja especial, né? Mas cada um é especial, né?
E o meu livro é o meu jeito de fazer psicanálise, né? Eu digo assim, eu gosto muito de desobedecer meus mestres e respeitá-los, né? Eu acho que a gente precisa fazer como faz com pai e mãe, né? Ter um certo respeito, beber neles e tal, mas num determinado momento poder ser livre, né? Então, por exemplo, um mestre na poesia, o Drummond dizia, não faz poema sobre acontecimento, né? Aí eu vou lá e faço poema sobre acontecimento, né? Aí um mestre que eu tenho na psicanálise, Ogden, diz assim, quando tu escreve sobre psicanálise, escreve sobre psicanálise, não faz poesia, não faz ficção, né? Aí eu vou lá e continuo respeitando o Ogden, admirando o Ogden, mas eu vou escrever sobre psicanálise com poesia, com ficção, né? Desobedecendo tudo que ele mandou fazer, eu vou lá e faço diferente, né? E tá, aí tem o meu jeito, o meu estilo, aquilo que eu busco da minha marca, né? Tá, mas isso aí não é o título, né? Eu vou botar eu no título? Não posso, né? Ah, mas uma coisa nova que eu acho que esse título tem é que eu tento pensar sobre uma nova infância, né? Porque eu venho atendendo crianças há 30 anos, né? E esse livro reflete sobre crianças que eu venho atendendo há poucos anos. E isso tem uma marca, isso tem uma diferença. Eu não acho que estou atendendo as mesmas crianças que eu atendia há 30 anos atrás. Isso é meio óbvio, né? Isso é assim, né? Porque a gente sabe, né? É tão interessante isso quando eu voltei da França, né? Há muitos anos atrás, com o terapeuta e o lobo na bagagem, eu precisei recomeçar o meu consultório. E eu tinha uma família para sustentar, e eu precisava de um emprego, e eu fui trabalhar numa universidade, e nessa universidade as pessoas disseram assim, tu vai dar aula de antropologia da saúde. E eu, antropologia da saúde, o que é isso? Ah, te vira e vai dar essa aula. Eu, ótimo, muito obrigado por terem me oferecido essa oportunidade de trabalho, né? E fui estudar antropologia da saúde. E entrei em contato com uma série de autores que jamais me abandonaram, entre eles um chamado François Laplantine, né? Que nos mostram assim que nós somos produtos de uma cultura, né? A gente não pode falar em saúde mental se a gente não menciona a cultura, se a gente não menciona a genética, se a gente não menciona o corpo. A gente é um fruto de muitas coisas, né? E a saúde de uma criança, a doença de uma criança, também é fruto de uma cultura, também é fruto de uma época. A gente sabe disso pela própria psicanálise, não é? Do quanto a neurose focada na psicanálise, nos primeiros trabalhos, ela é fruto de uma cultura, ela é fruto de uma época, não é? Então, esse livro, ele parte, em primeiro lugar, desse ponto, né? Ele é uma reflexão sobre o que caracteriza esta criança que eu estou vendo hoje e que eu não via há alguns anos, do meu ponto de vista, em relação àquilo que eu encontro nessa criança e aquilo que eu vou lendo de outras experiências de pessoas que vão encontrando crianças, tanto na psicanálise, quanto na filosofia, quanto na literatura, quanto nas artes. E aí eles disseram, então vai se chamar Nova Infância em Análise. Tu concorda? E eu disse, eu concordo. Se é para angariar leitores, se vocês acham que isso vai trazer novos leitores, ok, né? Não estaremos mentindo, né? Eu não posso mentir, né? Negacionista eu não sou, mentiroso eu não sou, nenhum psicanalista é, pelo menos aquele que é digno de seu nome. Nós estamos sempre buscando verdades, né? E essa verdade, ela está no livro, né? E esse livro abre, então, com um prefácio, né? Escrito por mim mesmo, tá? Eu mesmo escrevi esse prefácio, né? E nesse prefácio eu tento repartir com as pessoas, principalmente com aquelas que estão começando um trabalho em psicanálise da criança, eu tento repartir o meu entusiasmo com esse tipo de trabalho. Como eu gosto de fazer o que eu faço, mesmo sendo difícil, mesmo sendo mal sucedido tantas vezes, mesmo sendo borrifado de finais tristes tantas vezes,
eu gosto de fazer o que faço, né? E me sinto muito feliz fazendo isso. E para me aproximar desse leitor, eu tento contar um pouquinho da minha história. Eu fiquei estimulado por um psicanalista francês chamado Marcel Ruffo, que eu conhecia, uma pessoa bastante conhecida. O Ruffo uma vez contou assim, né? Uma história que eu achei emocionante. Ele viajava com a avó dele de trem de Paris para Marsella. Ele era pequenininho, né? E aí ele queria ficar falando com a avó, escurecia, era de noite e tal, e a avó dormia e roncava, tá? Não sei se a avó roncava, isso aí pode ser uma liberdade poética minha, mas que a avó dormia, ela dormia, não é? E aí, como ele não dormia, ele ficava olhando pela janela e via as luzinhas das casas, assim, de passagem. E ele ficava imaginando que naquelas casas tinha muitas crianças e que ele brincava com aquelas crianças. E aí ele viajava se imaginando brincar com aquelas crianças. E brincando na imaginação com aquelas crianças. Eu achei essa história linda, principalmente porque ele diz assim, essa é a minha história mítica, de que eu acho que assim eu me tornei um psicanalista da infância. Eu acho que eu me tornei... Até hoje eu estou procurando crianças para brincar com a minha criança, como no tempo em que eu viajava com a minha avó, que dormia no trem de Marsella, né? E aí eu tentei pensar se eu tinha uma história parecida com essa, né? E eu encontrei uma história parecida, eu encontrei várias histórias parecidas com essa. Mas a história que eu escolhi foi a história de que eu tinha muito primo, né? E eu era o primo mais velho, então eu tinha muito primo pequeno na minha infância, primos menores, né? E naquela época, as mulheres, minha mãe, minhas tias e tal, começavam a ingressar no mercado de trabalho e aquela criançada ficava meio jogada ao léu, assim, nos quintais, nos clubes, não é? Porque não tinha recreacionista, babá, essa coisa que hoje uma classe mais favorecida e burguesa tem e que terceiriza os cuidados assim. Os cuidados não eram muito terceirizados, não é? E as pessoas iam fazendo como podiam, iam se revezando e tal. E ter um primo mais velho era um luxo, porque, Celso, tu pode cuidar dos menorzinhos e tal, e muitas vezes me botavam para cuidar dos menorzinhos. Só que eu gostava daquilo, porque cuidar dos menorzinhos era brincar com os menorzinhos, e era, muitas vezes, eu ganhava dinheiro para ir no parque, para ir no cinema. Então, hoje tu vai levar teu primo para ir no parque, para ir no cinema, e pode comprar bala. Eu ficava feliz da vida, né? E uma vez eu levei um primo meu para ver o Tom e Jerry, numa sessão da tarde, no cinema. Só que ele era muito pequenininho, esse primo. Eu, sei lá, eu tinha 11, 12 anos. No livro até eu coloco que eu tinha 8. Eu não sei se eu tinha 8, acho que eu tinha um pouquinho mais. E aí eu estou vendo o filme e ele não se interessou pelo filme e começou a mexer com a cadeira, né? E daqui a pouco a cadeira esmaga o dedo dele e ele começa a gritar no meio do filme. E aí todo mundo, silêncio, silêncio, silêncio. E eu digo, não, mas ele é pequenininho, tá? Mas ele não parava de chorar. E eu saí com ele, né? Do cinema. Só que, infelizmente, isso aconteceu no começo do filme. E ele não quis mais voltar para o filme. E não existia celular, eu tinha que esperar minha tia durante 2 horas, né? E naquelas 2 horas, o que eu fiz? Eu esqueci o filme, que eu tinha visto 10, 15 minutos, e eu fiquei tentando tranquilizar o meu primo, né? E eu dizia, tia, calma, não sei o quê e tal, e nada adiantava. A única coisa, lógico, que adiantou foi brincar com ele, né? E eu nunca esqueci desse momento em que eu brinquei com ele, ele se tranquilizou, e eu entrei na brincadeira com ele, e o nosso filme foi esse. Nós ficamos lá 2 horas, tinha o lanterninha, tinha o porteiro, tinha o segurança, tinha não sei mais quem, e eu e o meu primo brincando, né? Até que minha tia chegou lá e foi nos buscar. Eu coloquei no prefácio essa história, uma história mítica, não é? Da minha formação como psicanalista da infância. Né? Bom... Desculpa, você me permite? Ela fechou agora. Tinha uma pessoa com o microfone aberto, exatamente. Tá bem. Bom, em seguida, eu faço uma introdução
que é uma introdução de um tamanho razoável, aonde eu tento contar um pouquinho a história do livro na sua forma e no seu conteúdo, tá? No seu conteúdo, eu digo, eu faço a hipótese de que existe uma nova criança hoje, tá? E que, seguidamente, essa criança que chega no nosso consultório é a criança que não conseguiu aproveitar o melhor das redes sociais, o melhor das novas tecnologias, o melhor das telas. É uma criança que foi, com muita frequência, terceirizada para essa tela, terceirizada para essa nova tecnologia. Seguidamente, essa criança nos procura. E ali eu trabalho com alguns aspectos que reúnem o tipo de criança que nós encontramos hoje, ou que pelo menos eu encontro no meu consultório, e que eu poderia resumir poeticamente numa criança em pane de subjetividade. É uma criança em pane poética, é uma criança em pane narrativa. É uma criança que foi privada de mais contatos reais quando era bebê e que foi entregue precocemente às redes sociais e que começa a nos chegar nesse momento. Não são todas, não são tantas, mas isto aparece com muita frequência. Esta é a minha criança mítica, esta é a minha criança cultural. Eu estou usando aqui um conceito da etopsiquiatria, da Marie-Rose Moreau, retomado pelo Bernard Gous, ambos psicanalistas franceses, que dizem que tipo de criança nós encontramos hoje, dizem eles. Então, eles falam lá, é uma criança muito preciosa, né? Hoje o bebê, ele é um bebê muito valorizado, ele é alguém muito precioso, ele é raro, ele chega tarde na vida das mães, como tendência, né? Ele chega depois de que já houve uma carreira, com muita frequência ele é único, ele não tem irmãos. Ao mesmo tempo, ele precisa ser muito sábio e ele precisa ser muito safo, porque essa família precisa retomar logo o seu trabalho. Então, ele é recebido como uma pérola, como uma joia, como alguém muito raro, mas, ao mesmo tempo, ele precisa se virar logo, porque, em seguida, ele já vai ser terceirizado. Tudo isso como uma tendência. Ele é um bebê que vive numa sociedade agitada, numa sociedade hiperativa. Então, ele é uma criança hiperativa. Então, o que eu estou dizendo com isso? Quando a gente bota um dedo de compreensão e de psicanálise, não é para conversar com a psiquiatria, a gente diz alto lá, né? Não estou querendo dizer com isso que não existam causas orgânicas, genéticas, bioquímicas, para aquilo que a gente chama de uma epidemia de hiperatividade, né? Mas eu também estou dizendo que há um fator muito importante nessa criança hiperativa, que é resultado de uma sociedade que é hiperativa e que não tolera a agitação, né? Esse bebê mítico, esse bebê cultural, ele também é um bebê que a gente quer quieto, também é uma criança que a gente quer calma, né? E como é que a gente vai ter uma criança calma se a natureza da vida não é calma, né? Se viver a infância é viver angustiado, se a verdade de uma infância é agitada, né? Então, esses aspectos, que são os aspectos negativos, eu também falo dos aspectos positivos, não é? De crianças que têm acesso a tantos recursos que antes não tinham, não é? Esses eu desenvolvo na introdução, né? Colocando assim, olha, boa parte dos sintomas tem um eixo cultural, e esse eixo cultural ele está muito relacionado a esses aspectos, que são alguns aspectos negativos, pouco estruturantes daquilo que a gente chama de contemporaneidade e de pós-modernidade. Essas crianças que nos chegam com esses sintomas, nos indagando, nos questionando e nos desafiando, como é que nós vamos lidar com eles? Como é que nós vamos acolher esse sintoma da criança e da família e o que nós vamos proporcionar, não é? Como análise, como terapia psicanalítica para essas crianças. E nessa introdução, eu também digo que esse livro conversa muito com um livro anterior meu, que é um livro curto, um livro pequeno, chamado Mais Relato e Menos Metapsicologia, não é? E que é um livro que desenvolve
esse que a Nise está mostrando. Obrigado, Nise. É um livro que desenvolve uma hipótese principal. Nós, psicanalistas, criticamos muitas vezes a psiquiatria ou a medicina ou a nossa própria sociedade de cometer exageros, que são cometidos, do meu ponto de vista. Nós temos um exagero medicamentoso, nós medicamos demais as crianças, e as medicações tantas vezes necessárias, se elas forem excessivas ou se elas forem únicas, elas vão ser paliativas nos tratamentos, né? Mas ali eu me perguntava, e nós? Nós não exageramos? E aí eu colocava nesse livro que sim, nós muitas vezes exageramos. E no que nós exageramos? Que descuidos nós fazemos nos nossos trabalhos? Nós, eu digo eu, tu, todos nós. Seguidamente, nós exageramos a teoria, nós exageramos a metapsicologia, nós engordamos demais essa metapsicologia, colocamos ela em excesso ou colocamos ela na frente de um encontro. É bom estudar, é bom conhecer. Eu sou absolutamente fascinado pela metapsicologia freudiana, pré-freudiana e pós-freudiana, né? Mas, seguidamente, a gente exagera, né? Porque é muito difícil encontrar o outro, é muito difícil lidar com o que o outro suscita em nós. E, seguidamente, a gente faz aquilo que a Pierre Olagnier chamava da violência da interpretação, né? Nós interpretamos antes, e nós interpretamos demais, e nós interpretamos com violência, e nós não usamos a teoria para nos sustentar. Nós não usamos a metapsicologia depois, né? No après-coup, como dizem em francês. Nós largamos ela antes e perdemos a única coisa que pode oferecer um tipo de transformação, do meu ponto de vista, não é? E algum tipo de envelope, de contenção e de acolhida para essas crianças que nos procuram com os nossos sintomas, que é a nossa própria pessoa. A nossa pessoa que escuta, a nossa pessoa que escuta as famílias, a nossa pessoa que tenta transformar aquilo em palavras, a nossa pessoa que brinca, a nossa pessoa que cria, a nossa pessoa que abre espaço para essa criação conjunta. Tá? Alguns autores me sustentaram no Mais Relato, Menos Metapsicologia, que tinha esse paradoxo, né? Eu dava um pau, né, na metapsicologia, mas para eu dar um pau na metapsicologia em excesso, eu usava o quê? A metapsicologia, né? Tipo assim, uma imagem vale por 1000 palavras, né? Mas vai explicar isso sem usar as palavras, né? Então eu dizia assim, um encontro vale por 1000 metapsicologias, mas vai dizer isso sem usar a metapsicologia, né? E lá eu usava uma série de autores, né? E entre esses autores eu usava um filósofo que eu admiro muito e que foi alguém importante para a psicanálise, principalmente para uma psicanálise da primeira metade do século passado, uma psicanálise que também foi engajada, também foi marxista, mas é um cara que contribuiu muito além da ideologia, que é o George Politzer, né? E o George Politzer dizia isso, né? Que a grande genialidade do Freud foi defender o relato. O sonho é um relato, o sonho é um relato genial. Então, um analisando que sonha e nos conta o sonho, ou que nos traz um relato, ele precisa que a gente mergulhe naquele relato. E, por favor, não contaminemos, dizia ele, o relato com a metapsicologia. Primeiro a gente ouve, primeiro a gente sente, primeiro a gente brinca. Depois nós vamos dar algum sentido com a nossa metapsicologia. E esse livro é uma espécie de continuação disso, porque são 40 relatos. São 40 relatos clínicos, poéticos, ficcionais. Eu parto de situações clínicas, eu parto de situações verossímeis, né? Mas muito pontuais, né? Muito trabalhadas pela minha imaginação, muito ficcionalizadas, né? Não são mais essas crianças que estão aqui, mas poderiam ser essas crianças, né? Não são bem ela, né? Tem um personagem folclórico nosso, já que a gente falou de gaúcho aqui, que é o chamado Guri de Uruguaiana, que é um sujeito muito engraçado. Às vezes ele larga uns bordões engraçados. Ele diz assim, eu vou contar uma história verídica. E, além de tudo, ela aconteceu, né? É tão engraçado, é uma história verídica que, além de tudo, aconteceu. Então, eu parto de 40 histórias verídicas, né? Que nenhuma delas aconteceu,
mas todas elas poderiam ter acontecido, né? E todas elas aconteceram. Aconteceram não exatamente com aquela criança que eu ficcionalizo, mas todas elas aconteceram, né? E aí são 40 histórias que eu dividi basicamente em 5 partes. Então, eu tive um prefácio, eu tive uma introdução, e depois eu divido esses 40 relatos em 5 partes. A primeira parte se chama Da Música à Poesia do Começo. O que eu quero dizer com da música à poesia do começo? Nós somos frutos e fundos poéticos. Cada vez mais nós estudamos isso. A psicanálise francesa e parte da psicanálise inglesa hoje está dedicada a isso. Vitor Guerra, né, nossa referência em comum, Nise, estudou isso. Bernard Goes estuda isso. Annie Brum estuda isso, né? Na verdade, a nossa saúde é resultado do fomento da nossa capacidade intersubjetiva, da nossa capacidade de abstrair, da nossa capacidade de fazer metáforas, da nossa capacidade de nos diferenciar um do outro, né? Isso que chamamos de intersubjetividade, né? Um e outro não é um e outro, né? Um e outro são 3, né? Tem um, tem outro e tem os 2, né? Então, esse acesso à intersubjetividade, que é a base, a essência da nossa saúde mental, é isso que é sacrificado com excesso de telas, com excesso de tecnologia, com a falta do outro, não é? É isso que gera também, não só, mas também tantos transtornos que têm aparecido dentro daquilo que a gente chama de espectro autista, não é? Que é essa pane de subjetividade, né? Isso também é ligado a uma falta de poesia, né? Poesia em que sentido? Poesia no sentido da música, da musicalidade, dos ritmos, né? Nós somos frutos dos ritmos das interações, né? Das primeiras interações com uma mãe, com uma cuidadora, com um pai, com uma comunidade. Os canais principais dessa comunicação, entre os canais principais dessa comunicação, está o ritmo. E o ritmo é a poesia. Eu não estou falando da poesia do poema, né? Da arte que se baste, né? Eu estou falando da poesia em estado cru, em estado vivo, né? Essa mãe que é poética, ou essa figura materna que é poética no sentido da musicalidade, no sentido da imagem, no sentido da prosódia, né? Então, é isso que nós recebemos mais tarde, é isso que aparece no meu consultório, é a transferência da falta disso, né? É uma criança que, em parte, foi privada disso, por uma cultura que a priva disso. E é isso que eu vou buscar resgatar, né? Eu e tantos colegas, né? No tratamento. Eu vou ficar de olho nesse bebê que se transfere, que precisa ritmo, que precisa poesia, né? Que precisa música, né? Então, os capítulos, ou os primeiros relatos, vão se chamar assim: Música e Psicanálise Infantil. Aqui se canta, aqui se cura, né? Porque a nossa resiliência, se fala hoje tanto em resiliência, um conceito inaugurado lá pelo Boris Cyrulnik, ela é fruto da música. Crianças que foram embaladas, crianças que foram cantadas, crianças que, além de vacinadas, bem alimentadas e aquecidas, tiveram acesso a cantigas de ninar, são crianças mais resilientes. Aí eu boto melodia e vínculo na psicanálise da infância. Sim, a melodia é fundamental na vida de um bebê e de uma criança. Ela está na base do vínculo. Os vínculos são fundados pela melodia, né? E essa é a primeira parte. Nessa primeira parte, eu trabalho com um conceito que eu venho trabalhando em vários livros, né? Eu agora preciso cuidar para não me repetir demais, né? Porque eu começo a me repetir, né? São mais de 40 livros, como diz a Nise, né? A gente começa a dizer quase as mesmas coisas. Eu espero não estar dizendo sempre as mesmas coisas. Eu espero estar trazendo sempre alguma coisa nova. Mas essa que eu vou dizer agora é a mais total repetição. Já faz 10 livros que eu venho falando sobre isso. Tá? E eu peço desculpas para quem leu todos, porque vai encontrar sempre isso em todos eles, né? Que é o quê?
a poesia é fundante. A poesia nos funda. A poesia nos funda, nos promove, nos constrói e ela vai ser transferida pelas crianças e pelos adultos nos nossos consultórios. Mas quando essa poesia foi suficiente, aparece aquilo que eu chamo da prosa da continuidade. Uma criança que recebeu cantiga de ninar, que recebeu o ritmo, que não foi entregue às telas, que não foi absolutamente terceirizada, é uma criança que se torna uma contadora de histórias. Ela passa a poder contar a sua vida. E esse é o meu ideal de saúde. Quando eu busco assim um ideal de saúde para mim e para os outros, é a gente ter na nossa base uma poesia suficiente que tenha nos tornado prosadores, tá? Porque se a gente é prosador, se a gente consegue contar a nossa história, a gente tem saúde mental. O espaço psicanalítico é esse. Me conta a tua história, mas a pessoa vai precisar contar a história de uma forma integrada, sentindo. E a gente vai precisar ouvir com empatia. Mas para isso tem que ter a poesia lá atrás, né? Então, na segunda parte do livro, eu chamo do transgeracional à parentalidade. E aí eu vou defender um dos meus carros-chefe, né? Ou aquilo que é a minha psicanálise, né? Como Ogden diz, né? Como a psicanálise trabalha com pessoas, cada um vai precisar encontrar a sua psicanálise. Nós prestamos contas a uma metapsicologia em comum, né? Todos nós lemos o Freud, depois nós vamos ler o Lacan, nós vamos ler o Bill, nós vamos ler a Melanie Klein, nós vamos ler o Ogden, nós vamos ler um monte de gente, né? Só que nós vamos ter que transformar essas pessoas e essas teorias em quem a gente é. Não bastando, nós vamos ter que adaptar isso a quem a gente recebe, né? Porque não é qualquer Bion que vai servir para mim, não é qualquer Freud que vai servir para mim, não é qualquer Lacan que vai servir para mim e que vai servir para nós, né? Depois. Então, para mim, a questão do transgeracional, da parentalidade e da narratividade, ela é fundamental. Eu dizia num livro anterior, nós somos frutos de uma parentalidade. Essa parentalidade é poder tornar-se mãe e tornar-se pai. Eu, na psicanálise da infância, trabalho com a parentalidade. Eu não vejo criança sem ver seus pais. Impossível. Não se põe isso. Todos nós, hoje, que trabalhamos com crianças, temos a bossa, o ímpeto de corrigir a Melanie Klein nesse ponto. Olha, Melanie Klein, tu mandou tri bem, né? A gente usa muito das tuas teorias, mas aqui tu não mandou bem. A gente tem que trabalhar com os pais. E tornar-se mãe e pai é um trabalho narrativo. A gente é mãe e pai a partir das histórias que a gente ouviu, daquilo que nos alimentaram de história. Ser mãe e ser pai não é algo biológico, bioquímico, genético, é algo narrativo. Isso eu defendo em livros anteriores e eu retomo nesse livro. Aí eu vou ter uma série de capítulos nessa segunda parte que vão se chamar Os Impactos da Cultura Contemporânea sobre Ser Pai e Ser Mãe. O transgeracional nas sessões, narrar ou não narrar. Quando a criança põe em cena o transgeracional. Porque isso aparece muito. Isso aparece muito. Famílias que narram, famílias que contam, famílias que se livram dos segredos são famílias mais resilientes, que promovem crianças mais resilientes. E seguido, essa criança que nos chega em pane narrativa, ela vem de uma família em pane narrativa. E nós precisamos restabelecer essa narratividade. Porque a hora que a gente restabelece a narratividade, a gente restabelece a saúde, né? A saúde mental é poder dizer, é poder contar, não é? Com sentimento. Para quem ouve isso com sentimento. Então, seguido essas crianças com bloqueios narrativos, e o bloqueio narrativo da criança aparece no brinquedo, né? Porque a criança, ela narra brincando, né? É isso que acontece nos casos que vão bem, né? Os segredos vão se desfazendo, a possibilidade de dizer vai aparecendo, não é? Tem um autor francês que eu venho citando muito, né? O Jean Genet, um ficcionista, ele diz, a minha vitória é verbal, né? Ele era um pobre coitado, um pária, um marginal, um ladrão, ele era um ladrão, né? O grande livro dele é o Diário de um Ladrão, né? E aí ele se torna um escritor, graças aos grandes encontros que ele tem na vida dele, e ele disse, hoje eu sou o que eu sou, é graças à palavra, né? É graças aos livros que eu escrevi.
Mas não é ele, é o Alexandre, a Nilva, a Ana, a Nise, eu, não é? Nossa vitória, quando ela existe, ela é uma vitória verbal. Nós só podemos ganhar verbalmente. A vitória da psicanálise, ela é uma vitória verbal, né? Não de uma palavra fria, distante, de uma palavra que reencontra o sentimento, mas ainda é assim, é uma palavra, né? Em função disso, a terceira parte do livro se chama A Psicanálise na Infância como um Trabalho Narrativo. E aí eu vou ter capítulos que se chamam O Psicanalista Infantil como um Contador de Histórias, A Psicanálise Infantil e o Eterno Retorno da Narratividade, O Espaço do Teatro na Psicanálise Infantil, Jogos Eletrônicos e Psicanálise da Infância, O Itinerário de um Leitor, porque a minha psicanálise ela está sempre de olho em fomentar leitores, porque eu acho que o leitor é um ser saudável. Ele não está salvo, né? Leitores adoecem, leitores, né? Leitores se matam, leitores matam, mas tem menos chance disso acontecer, né? Uma vez o Philip Roth perguntou pro Saul Bellow, Philip Roth começando a carreira literária dele, perguntou para o Saul Bellow, mas se a arte ajuda tantas pessoas, por que tem tanto artista neurótico, né? Posso até me incluir entre eles, né? Por que a arte não salva as pessoas? Aí o Bellow diz assim para ele, olha, a arte ajuda as pessoas e tal, mas ela também tem lacunas, né? Óbvio, tudo tem lacuna no humano, né? Agora, um leitor tem menos lacunas, né? Aí eu coloco da cura como uma escrita, analisar uma criança graças a uma história, os nomes e a psicanálise da infância. Eu adoro esse capítulo, porque nesse capítulo eu mostro o trabalho eu tento mostrar o trabalho do psicanalista da infância como um construtor e um destruidor de nomes. Porque às vezes nós precisamos destruir nomes. Essas crianças chegam lá, eu estou em tal posição do espectro autista, ou eu sou um hiperativo, ou dizem as famílias, né? Eu tenho transtorno de oposição desafiante, né? E o nosso trabalho vai ser justamente transcender, contornar esse nome, contornar esse diagnóstico, dizer, olha, há vida além do diagnóstico. Nós vamos construir outro diagnóstico aqui, mas nós vamos atrás de nomes, mas de nomes melhores do que esses, com todo respeito a esses nomes, né? Aí depois eu tenho uma parte 4 chamada Psicanálise Infantil Aplicada, porque isso é bonito no nosso trabalho de psicanalista, em especial de psicanálise da infância. Ele é um trabalho extramuros, né? Nós vamos na escola, nós estamos interessados no contato da criança com a sua babá, no contato da criança com o seu cachorro, com o seu gato. Então, a gente não está só no consultório. A vida fora do consultório, ela não só nos interessa, como a gente transita também nela como psicanalista da infância, né? E aí eu tenho um capítulo lá que eu tento fazer relações entre psicanálise infantil e espiritualidade, né? Porque parte de um adolescente que eu recebi uma vez que era muito espiritualizado e que tinha uma coisa zen budista, e aí eu mergulhei no zen budismo junto com ele e tal, e daqui a pouco eu digo, o nosso trabalho é um trabalho espiritual também. Interessa se a gente está chamando de nirvana, de grata aceitação, de realidade paralela, não é? A gente está ali para estar junto e se maravilhar com as descobertas que a gente faz, né? Quer chamar isso de nirvana? Pode chamar isso de nirvana. Quer chamar de insight? Pode chamar isso de insight. Isso eu reflito nesse capítulo, né? E depois eu tenho um capítulo sobre a escola, não é? Em que eu faço um relato de escola. Eu tenho um capítulo sobre o faz tudo, não é? No qual um dia, porque também tem muita ficção nesse livro, né? Então um dia eu sentia uma inveja profunda do meu faz tudo, porque eu chamava o meu faz tudo em casa, ele diagnosticava e resolvia, né? E eu pensei assim, cara, eu chamo esse cara diagnostica, esse cara resolve.
E eu só não faço nada, porque as pessoas chegam lá no meu consultório, as crianças com um problema, o que eu faço? Eu ouço, eu brinco, mas eu não sou como faz tudo. Eu não tenho diagnósticos concretos e eu não tenho rapidez naquilo que eu ofereço. E aí eu brinco com essa inveja nesse capítulo e mostro que nesse trabalho de faz nada, que é o nosso trabalho, daqui a pouco a gente promove um encontro. E esse encontro pequeno, que não pode nem ser descrito concretamente como faz tudo, descreve o trabalho dele, isso faz uma enorme diferença na vida das pessoas, né? E eu me encantei com esse capítulo. E depois, a última parte eu chamo Depois a Clínica Antes de Tudo, né? Que é a maioria dos capítulos, que são capítulos clínicos, relatos clínicos. Aí, um se chama O Tempo na Psicanálise, Considerações sobre a Interpretação, Filosofia e Psicanálise Infantil, O Espaço da Abstinência na Técnica de Psicanálise. Esse eu parto de uma situação real, que eu acho sensacional. Eu tinha uma criança que eu atendia, não é? E que ela me fazia pergunta. E como eu achava que, no caso dessa criança, o núcleo do conflito dela estava em que ela, por uma questão narcísica parental, ela era atendida na hora para o que ela pedia, a minha opção técnica foi de não atendê-la. Com muita empatia, se ela me pedia, eu não fazia na hora. Então ela me fazia perguntas e eu não respondia. E era um embate. Ela ficava brava comigo, ela se irritava comigo e eu ia resistindo àquilo, né? Um dia ela faz um desenho. Pô, de muito tempo, né? De um trabalho de um faz nada, né? E aí ela bota no desenho uma pessoa que eu achei que era eu. Porque era como ela me via, assim, o meu óculos, as branqueadas que meus cabelos já estavam andando e tal. Aí eu perguntei, sou eu? E ela não responde. Aí ela tira do desenho. Tu me tirou do desenho? E ela não responde. Aí eu faço uma terceira pergunta, ela não responde e ela cai na gargalhada, né? E aí eu digo, essa criança evoluiu, né? Ela tá lidando com a abstinência agora, passando a abstinência adiante, né? Agora eu é que tenho que suportar a abstinência, porque ela parou de me responder as coisas, não é? E eu achei aquilo muito bonito e muito bacana, não é? E são exemplos assim. Aí eu coloco o trabalho árduo da simbolização num capítulo, o uso do celular na psicanálise infantil, em outro capítulo, considerações sobre a contratransferência, a arte de reinar por dentro, porque uma infância hoje é marcada por pequenos grandes tiranos que a gente encontra, não é? Esses pais muito culpabilizados, que por muita frequência têm uma dificuldade tremenda com limite, aí a gente recebe reis, né, e rainhas que mandam em tudo, e que comandam em tudo, e mandam em nós, e aí o nosso trabalho não é tirar o reinado, mas é interiorizar esse reinado, né? É dizer, tá bem, tu vai continuar rei e rainha, mas tu vai reinar por dentro. Não, a gente não pode ficar reinando por fora, a gente tem que reinar por dentro, na nossa imaginação, não é? E assim vai indo, tá? Uma coisa que eu pensei, e eu tô olhando aqui que já é 9h30, e a gente ficou de encerrar entre 9h30 e 10h, então eu já falei demais, eu queria abrir um espaço para ter um pouquinho de roda de conversa, senão nós teremos vendido gato por lebre, só eu terei falado, e não foi uma roda de conversa. Mas eu pensei, como eu não preparei nada e fui falando, eu pensei em ler algum trecho do livro, tá? Esses capítulos são curtos, são 3, 4 páginas, mas eu não posso ler 3, 4 páginas, porque isso fica comprido. Mas como eu tento ser criativo nesse livro, porque eu tento sempre ser criativo, não quer dizer que eu seja, não quer dizer que eu consiga, mas eu como escritor preciso ser criativo, e eu como psicanalista preciso ser criativo, eu tento fazer algumas experimentações nesse livro. E é um capítulo em que eu chamo A Longa Clínica em Breves Relatos.
e aí eu faço relatos de 4, 5 linhas para pensar sobre uma reflexão clínica. E é 2 ou 3 desses que eu vou ler para vocês antes de abrir espaço para a nossa conversa. São trechos, são vinhetas. Em literatura a gente chamaria de mini-contos. Num deles eu digo assim: tu és a única pessoa adulta que brincou comigo, disse-me o adolescente a quem eu atendia desde a infância. Referia-se, sobretudo, ao jeito frio e pouco lúdico de sua mãe. Era um avanço, se não a cura, ele poder falar sobre isso. Mas, depois de muito trabalho, quando eu ouvi a observação novamente, eu comentei: mas a tua mãe é a única pessoa que te trouxe até a mim. Quis botar esse trecho para dizer que nós somos garimpeiros desses pais que terceirizam, dessa sociedade com excesso de telas e novas tecnologias, mas nós também precisamos garimpar o que funcionou nesses pais. Né? Então, se nessa mãe não funcionou o que precisava, o lado lúdico, mas funcionou o reconhecimento dela e ela ter trazido até uma análise. Né? Aí tem um outro que diz assim: a sua chegada, estou falando de um adolescente, a depressão era tão intensa que não se via o surfista que havia dentro dele. Depois se viu. E se enxergou o desejo de ele conhecer a onda gigante de Nazaré. Quando conheceu, voltou para contar que tinha conhecido a onda gigante de Nazaré e não veio mais. A psicanálise já havia se tornado pequena para ele. Porque eu acho que também a gente busca isso, sabe? Que a gente cavoque grandezas, mas que toque para a vida e que grande seja a vida, e não nós, e não a psicanálise. Né? E para completar, o último relato, antes da gente abrir para pelo menos algum tempo de conversa, não sei se até às 10, porque essa altura já está todo mundo cansado, mas vamos lá. Eu digo o seguinte: a Andréia, já uma adolescente, em análise desde a infância, avisou que tinha uma pergunta engasgada há muitos anos. Eu achei aquilo fantástico, né? Tem uma pergunta engasgada há muitos anos. Isso aí, aproveitou o que podia aproveitar, né? Porque a hora que a gente consegue fazer a pergunta, eu não sei se há cura maior do que essa nas nossas vidas. Aí ela pergunta o seguinte: é normal, Celso, que eu tenha sempre me identificado com a vilã? Ou isso é coisa de louca? Bom, para ela, ao contrário daquela criança, eu achei que eu tinha que responder. E eu respondi. Eu disse: olha, André, eu penso que as vilãs te encantam não pela maldade, mas pela liberdade de fazerem o que desejam, sem se preocupar com o julgamento dos outros. Aí ela disse assim: pois é, né? Antigamente eu não tinha liberdade nem de fazer essa pergunta. Aí eu botei assim: e nem eu a de responder. Aí por dentro eu me lembrei do quanto eu também sempre fui encantado pelos vilões. Obrigado, agradeço a atenção de vocês e vamos cumprir o prometido, né, Nise? Alguma conversa. Para uma conversa. Celso, eu vou falar aqui por mim e olhando algumas carinhas nessas janelas aí, que a fala, por um lado, é terceirizada pelo mundo virtual, mas ela é individualizada. Mas tem pontos de encontro. Você me fez sonhar, mas como mosaicos. Então, sistematizar uma pergunta, eu estou decantando. Então, vieram
dois vértices aí para esse decantar. Enquanto você falava, me vinha muito quando você tocou essa questão, né, dessa nova infância, e aí até que o momento você fala da transgeracionalidade. E aí, como você traz nesse seu novo livro, essa nova infância em diferentes momentos em cada cultura. Aí me veio Felipe Arrier. A criança não era vista como criança, era o adulto em miniatura. Né? E a partir daí, a construção de uma subjetividade que nem se tinha ideia, ou tinha o Rousseau, né, da questão da infância, isso, aquilo, mas até chegar a esse mundo com uma tecnologia e pela própria demanda da sociedade, né, a eficiência, essa corrida, os pais terceirizando. Agora, que lindo você colocou agora, porque é muito, às vezes até passa, como faz ou isso, aquilo, os pais deixarem, enfim, cadê nessa ausência onde estão esses pais? E você traz essa pérola, né? Do que é possível resgatar desses pais, do que de bom tem. Falharam, né? Ou por dificuldades também, com falhas pessoais, mas levaram esse filho até um analista. Então, é esse vértice aí, né, de acolhida e de possibilidade aí de abrir esse encontro para essa criatividade, esse narrar, e esse poder ser para desconstruir. Então, lindo quando você fala do respeito aos mestres, do respeito aos pais, mas também tem que desobedecer com liberdade, para poder ser mais livre, né? E aí eu já termino com uma frase no 3º capítulo desse livro que para mim é uma pérola, dentre as outras que você traz. A infância através do espelho, a criança no adulto, a literatura na psicanálise. E é muito você, como a pessoa que você insistiu muito, né? A pessoa que está ali, a pessoa que está presente, a pessoa que acolhe. Né? E você diz isso logo no início, na terceira parte desse livro, quando você fala assim: cada criança é outra pessoa, sentindo o que é só dela. Esta obviedade, infelizmente, ainda é pouco respeitada pelos adultos. A literatura e a psicanálise ainda intrigou, por isso que eu estou trazendo pela apresentação e essa conversa. A literatura e a psicanálise, se autênticas, tentam restabelecer esse respeito. Então, se você pudesse falar um pouquinho dessa psicanálise, né, autêntica, que eu tenho intuições aqui, mas é diferente de falar com um autor e com um psicanalista que diz isso. Bom, obrigado, Nise. Eu acho que tu tocasse de uma maneira muito bacana de assuntos muito importantes, né? Primeiro, nos lembrando lá do Felipe Arrier, né? O mestre de todos nós, né? Mostrando que nós temos poucos séculos de infância, não é? E que a infância foi sempre abafada, né? E eu acho que a gente tem feito nos últimos anos um resgate disso, até como psicanalistas, né? Vem sendo tema de muitos congressos, a questão do infantil, né? Esse infantil é muito assustador, né? A gente também tende a querer se livrar dele, né? E isso talvez fez com que essa criança, que precisa ser criança e que sempre deve ter precisado ser criança, não pôde ser, né? Durante tanto tempo, né?
e há poucos séculos ela vem podendo ser, mas ela está sempre ameaçada, não é? Porque hoje, expunha ali no começo, formas culturais que nós temos de não deixar a criança ser quem ela é, né? Estou me lembrando de uma criança que dizia assim, mas eu adoro vir aqui, né? E eu digo, e o que tu mais gosta de vir aqui, né? Porque eu achei que ela ia dizer que eram as brincadeiras que eu fazia. Eu adoro o teu banheiro, adoro fazer cocô no teu banheiro, não é? Isso era o que ela... E ela ali, para aquela criança ali no consultório, ela podia fazer cocô, ela não podia ser criança, como muitas vezes não pode ser, né? Então, eu acho que quando psicanalistas de crianças, mas também de adultos, a gente abre esse espaço para que a criança possa ser criança, não é pouco que já estamos fazendo, né? Porque boa parte dos sintomas está linkado a isso, né? A essa criança que não pôde ser criança, né? Por uma série de razões aí que a gente vem falando. E a segunda parte da tua fala, pelo menos o que eu captei, da gente poder ser a gente mesmo e ser autêntico, né? Isso é uma razão da vida, né? A gente não resume ser humano, né? A gente é muito complexo, né? Mas, paradoxalmente, a gente resume, né? Se a gente pegar, por exemplo, o John Bowlby, né? Um cara que eu gosto muito, e que tem uma obra vasta e séria, né? Certamente o Ogden vai admirar, não vai fazer críticas que faria a mim, não é? Para o John Bowlby, porque o John Bowlby manteve sempre aquela batida ali, não botou poesia, não botou ficção, fez uma obra maravilhosa, e que lá pelas tantas ele diz assim, olha, nossa vida se resume em como a gente se apega e como a gente se desapega, né? E depois o Pablo Neruda, o poeta, vai lá e resume os 3 calhamaços do Bowlby, foi meu destino amar e despedir-me, né? Então, a nossa saúde ela é resultado do quanto a gente foi amado, do quanto a gente pode amar e do quanto a gente pode se despedir, né? Modelos disso, né? Me dizia uma adolescente que só se metia em confusão, né? Batia a cabeça no amor, né? Se bem que bater cabeça no amor, todos nós batemos cabeça no amor, mas ela batia de um jeito meio violento, assim, né? Todos nós também batemos de um jeito meio violento, mas o dela era mais violento. E aí ela disse, estou resolvida, me livrei do fulano, né? O fulano fazia atrocidades com ela, né? Tirava as minhas noites de sono, né? Com as atrocidades. E ela resolvia. E eu dizia, fulana, tu não resolveu, porque nós não mapeamos ainda por que o fulano entrou na tua vida, né? E o fulano entrou na tua vida ligado a como é que as pessoas entraram lá no começo. Então, nós vamos ter que mapear isso para um outro entrar melhor, né? Bowlby na veia. Né? Estou querendo dizer isso porque o nosso grande desafio, o desafio do adolescente, tu pega esse adolescente, né? Esse adolescente violento, esse adolescente tinhoso, esse adolescente que faz barbaridades, né? Quem atende adolescente ou quem tem adolescente em casa, não é? Sabe do que está falando, né? Ou do que eu estou falando agora. Pega essa violência do adolescente, o que é no fundo essa violência? Ela é um monte de coisa. Ela é um monte de coisa. E eu não sei o que ela é, eu vou ter que esperar o próximo adolescente para saber. Mas há uma invariante em todos esses adolescentes violentos. Desde a pequena violência até o adolescente com um transtorno de comportamento, o adolescente sociopata. É um grito de liberdade, é um grito de autonomia. O adolescente que comete uma barbaridade, lá na base, ele queria cair fora. Só que ele tem tanto medo dessa independência que ele faz a barbaridade para a gente ir lá e pegar ele de novo. Isso é muito comum nessas situações. É muito corriqueiro, é muito frequente. Então, esse é o grande desafio. Isso é a base dos filósofos. E é a base do Nietzsche, por exemplo. O Nietzsche, bom, não vou me comparar ao Nietzsche. O Nietzsche fazia poesia, fazia ficção, uma boa, né? A minha bate cabeça. Não estou me comparando com ele. Eu tô aprendendo ainda, né? Mas lá ele diz nos livros dele, é a luta por ser eu mesmo, né? Então, esse é o nosso grande desafio como pai, como mãe, como madrinha, como padrinho, porque nós temos tendência a não fazer isso.
né? Isso está no Freud, lá na introdução ao narcisismo. Nós temos tendência a não deixar o outro ser, né? Porque o outro é a chance da gente de dar certo. Essa criança vai ter que ser perfeita, vai ter que ser bacana, vai ter que fazer o que a gente não fez, né? E a gente se trata para não fazer isso, né? E a gente trata para que isso não seja feito. Então, nós somos garimpadores de seres mesmo, né? Eu acho que é isso que se refere à segunda parte. Isso vale para um professor, isso vale para os amantes, né? Para os amores não serem essa bateção total de cabeça, porque bateção parcial de cabeça eles vão ser, mas para que não seja uma bateção parcial de cabeça, vai ter que ter esse desafio. Um vai ter que ser o que é, e o outro vai ter que deixar o outro ser o que ele é, em parte, né? E na psicanálise nem se fala, né? Então, como é que eu vou fazer isso se eu não vou ser a minha pessoa, né? E o psicanalista que eu posso ser, tentando garimpar com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele adulto, quem ele é, né? Liberto das projeções que ele recebeu, não é? Inclusive do seu analista. Então, te agradeço pela pergunta e pelo comentário, né? Porque me deu a oportunidade de realçar isso, que é tão importante. A gente que agradece muito a você. Já estamos assim na hora, mas alguém quer fazer alguma perguntinha que está aí querendo sair? Aproveitar o Celso. Eu posso fazer uma perguntinha? Claro, Renata, perguntinha perguntona. Obrigada. A Ana Velha também. Eu vou fazer, é só uma pergunta rápida, Ana Velha. Boa noite a todos, boa noite, Nísio, obrigada pela oportunidade. Celso, é uma oportunidade, é um prazer enorme escutar, né? Ler o seu texto e agora ter você, né, apresentando esse lançamento é de uma experiência muito significativa. Obrigada pela oportunidade. E eu, pegando dois ganchos, né, dois eixos da sua fala, né, pela sua experiência com crianças e adolescentes, as crianças, né, os reis, né, os reis e as rainhas, e os depressivos abandonados. Eu percebi, assim, na sua fala, até que você dedicou, não li o livro ainda, essa questão das telas, né, das telas, da tecnologia, e, ao mesmo tempo, para que a gente, né, chegue a esse patamar dos reis ou dos depressivos abandonados, a gente pode chegar, né, nesses dois caminhos por essas telas. Mas eu vejo, às vezes, uma demonização das telas como uma causa desses abandonos ou desse reinado desses jovens, que em outras épocas, né, como você disse inicialmente, né, que quando as mães começaram a trabalhar e tal, há alguns anos, os filhos foram abandonados no pátio, ou no jardim, ou nas ruas para brincar, sempre houve uma tela, né, sempre houve um motivo de um abandono, e essa busca por esse, né, por essa causa, né, que hoje a gente traz muita tecnologia, que muitas vezes não é. Né? Eu queria escutar você, como que você aborda isso, né? Se você tem uma visão, pela sua experiência, realmente muito negativa dessa parte da tecnologia. Você inicialmente falou, eu lembrei até do deus da mitologia romana, o Juno, né? Sempre tem duas faces. Você tem duas faces da tecnologia, né, desses abandonos, os motivos deles, tudo a gente pode interpretar por duas faces, mas pela sua experiência, predominantemente há um prejuízo do acesso das crianças e dos adolescentes a essa tecnologia? Obrigado, Renata. Excelente colocação, contextualizando de uma maneira muito refinada tudo isso, né? Eu concordo contigo no sentido assim de que a tela é, digamos assim, o afastamento da vez, né? E que esse afastamento ele sempre houve, né? E paradoxalmente essa tela também pode ser a aproximação da vez, né? Então é muito importante isso que tu está dizendo. Eu já participei, coloco muito a tela a meu favor também. Há um capítulo sobre o celular, o uso do celular no consultório. Trabalhei num hospital dia, muitos anos na França, com uma equipe de jovens infratores, em que o nosso trabalho era mediatizado pelo computador. A gente vê adolescentes aproveitando muito, estando juntos através do computador.
sim, é preciso ver que a questão não é a tela em si, não é o computador em si, não é a nova tecnologia em si, como tu está dizendo. E eu concordo inteiramente contigo. O que acontece, né, do meu ponto de vista e na minha experiência, é que, por exemplo, né, o mesmo tipo de discussão havia quando iniciou a televisão, né, anos 50, anos 60, e depois com o computador, anos 70, anos 80, né? Isso vai acabar, não é, com a saúde mental das crianças e tal, né? E não foi o que se viu, né? Mas se viu acabando, né? Tem crianças que foram fulminadas pela televisão, mas elas não foram fulminadas pela televisão, elas foram fulminadas pela falta de filtro com a televisão, né? Levando alguns psicanalistas a cunharem aquela frase importante: a TV vale o que valem os pais, né? Se os pais souberem usar, será um recurso fantástico, como o computador, né? Como as telas, né? O que acontece, na minha experiência, é que há resquícios de crueldade nesse estou fazendo uma ironia aqui, tá? Há resquícios de crueldade, porque quando as crianças, digamos assim, eram deixadas na rua, né, desde pequenas, havia a outra criança, né? E havia sempre algum tutor na rua ou no clube, ou seja lá onde, né? O que a gente enxerga hoje com o computador ou com os jogos eletrônicos em excesso, porque eu repito, as situações em que eles são filtrados, as situações em que eles são cuidados, e eles trazem benefícios enormes. Eu estou falando de muitas e muitas situações em que não é filtrado, em que desde muito pequeno, o bebê é terceirizado por essa maquininha, né? O que a gente nota? O que eu tenho notado? Eu tenho notado que ele é jogado a um isolamento. Tá? Existe um isolamento, é um excesso que promove um isolamento e que priva de encontros mais reais. Isso não é isento de consequências. Ponto número 1. Isso eu coloco no livro. Ponto número 2, e me dedico a estudar isso e a olhar isso, né? Seguidamente, o material, e agora eu estou falando de conteúdo, ele é um material narrativamente pobre. Isso também é um problema com os games, tá? Então, tu vai ter a criança que usa o game a seu favor, como ela usa um outro brinquedo ou para se relacionar com outro, e aí eu valorizo e concordo com o que tu dissesse lá no começo, mas a gente encontra muitas crianças que usam o game porque estão aditas ao game, porque foram jogadas no seu isolamento com aquele game, porque o game não foi filtrado, porque o game não foi acompanhado de interações reais e verdadeiras. E pior, né? Não é aquela criança que foi atirada e isolada com outras crianças há anos atrás, umas contando histórias para as outras, ou até mesmo com livros, né? Eu, por exemplo, me lembro que parte da minha infância eu tinha a minha eletrolinha ali, que minha mãe saía para trabalhar, e eu me lembro de eu sozinho, não quero dizer que eu seja exemplo para nada, mas eu ouvindo aquelas historinhas Disney ali e ouvindo aquilo ali. O game não é aquilo ali. São raros games que são aquilo ali. Eles têm uma estrutura narrativa pobre, que oferece pouco sentido para a criança, que não oferece aquilo que a criança que eu dei no exemplo disse, as vilãs das boas histórias. E tem muito boas histórias. Tem excelentes histórias. Viva a Netflix. Daqui a pouco eu vou ser patrocinado pela Netflix, né? Viva o Now, né? Viva a produção cinematográfica, iconográfica, sonográfica infantil. Aqui nós temos objetos culturais estruturantes que ajudam. E que não é, na minha experiência e na minha modesta opinião, o caso do game, né? Ele não oferece uma estrutura melhor, não é? Um modelo, uma prosódia, uma riqueza narrativa. Se isso vai fazer mal,
para aqueles que isso é filtrado, não vai fazer mal nenhum, mas para aqueles que isso não é filtrado, faz. Celso, já estamos aí, né? Chegando às 22. Tinha a Ana, né, que tinha pedido antes para fazer um comentário, uma pergunta. Assim? Sim. Ana, por favor, desculpa, eu não vi aqui. Ó. Tá bom. Tá vendo como o Celso está antenado? Foi um prazer, viu, Celso, conhecer sua obra, como disse, né? Enquanto estávamos aqui, eu entrei no Google e vi realmente uma relação de livros muito extensa. Mas o que eu queria comentar é que me senti muito identificada nessa questão, porque eu atendo crianças, né? E também terminei de dar aula agora na sociedade, no curso de crianças. E uma coisa que eu sempre defendo muito, talvez porque vinha da psicologia, onde sempre se criticava muito as mães, né? Mãe esta, mãe aquela. E eu tenho muito respeito e dou muita continência para as mães, né? E um dia desse andar assim, meio me perguntando, e realmente me senti assim, essa questão, por exemplo, dos pais que não cuidam, que não dão atenção, que não estão nem aí, mais ou menos, né? Como mais ou menos você falou. Eu falei assim, puxa vida, a gente não tem experiência nenhuma disso. A gente acha que tem, porque tem uma paciente que me conta que a cunhada não cuida dos sobrinhos, porque tem uma vizinha, porque tem uma parente, mas experiência analítica mesmo, nós temos somente com pais que se preocupam com as crianças, porque são eles que trazem, são eles que nos procuram, são eles que nos ligam, são eles que nos pagam, são eles que vêm e pedem ajuda, né? O melhor caso que eu tenho como referência era uma menina que vinha de uma cidade aqui perto de Brasília, né? De não sei quantos quilômetros, mas quase 100, é Unai. E demorava 1 hora e pouco para vir, outra hora e pouco para voltar, né? Traziam 2 vezes por semana. E eu via tanto amor, tanto carinho, né? Que muitas vezes aí que a gente vê um pouco do constitucional de cada criança também aparecer em forma mais viva, porque, na verdade, bom, a questão é que a ideia que eu tive aqui, falei assim, puxa vida, a gente não tem experiência analítica, porque realmente não cuidam, porque não trazem para nós. Nós trabalhamos com uma... apesar de que você deu um exemplo de quando estava na Europa, que trabalhou em um centro onde se procuram pessoas, né, até de rua, às vezes. Eu já tive uma experiência assim em Buenos Aires, ou seja, gente que realmente não tem cuidado nenhum. Mas nos consultórios, a gente não tem experiência com pais que não se importam. Só pelo fato de trazer, eles já estão preocupados, eles já estão... então, eu sempre tive uma tendência a acolher muitos pais. Sim. Muito. A tua questão, Ana, eu acho que é fundamental e ela nos permite... Eu vou ter que ser sintético pela hora, né? Isso daí daria muita fala e certamente a gente teria muita coisa para trocar e para discutir, vai ficar para uma outra oportunidade, mas eu acho que tu traz... A tua fala é muito importante e ela chega, do meu ponto de vista, como eu te escuto, em 2 pontos. Primeiro, né, a importância de um trabalho na parentalidade, de um trabalho de reforço positivo e de valorização dos pais, né? Então, a psicanálise da infância, ela é uma psicanálise que ela tem algumas adaptações no seu setting, e essa é uma delas. Não que quando a gente não trabalha com crianças, a gente critique, nós não somos críticos. O nosso grande inimigo é um super-eu, né? Sádico, cruel, nós não podemos entrar nessa linha. Mas, especialmente com crianças, a gente precisa estar atento a isso que tu dissesse e poder valorizar esses pais e resgatar aquilo que a gente escuta que funciona.
mas tu chamasse a atenção para um outro ponto mais importante ainda, né? E que me remete a alguns mestres que eu tive, um especial que foi o Salvador Célia, né? Tendo em vista o que tu está dizendo, né? A gente tem o grande desafio de retirar o nosso trabalho e oferecer o nosso trabalho em outros enquadros, né? E poder chegar, através da psicanálise, nessas crianças e nesses pais que não chegam a nós, né? E aí a gente entra nas políticas públicas de saúde e nos nossos trabalhos sociais como psicanalistas, né? Que são muito importantes, né? Principalmente em termos de prevenção, né? Hoje a gente acredita que num mundo cada vez mais violento, com tanta violência, não há outra saída que não seja a prevenção, né? Trabalhar lá no começo, lá no apego do Bowlby, né? Bem no início, né? E isso nós vamos ter que aceder àqueles que nos procuram, né? Pena, me desculpa até te interromper e ser super sintético na minha resposta, mas, enfim, né? É pela questão do tempo, né, Nise? Nós estamos com isso, mas te agradeço, pelo menos deu tempo da gente mencionar isso, né? Eu não sei, Nise, como é que tu vai fazer, eu vou passar a bronca para ti. Eu vi que a Sabrina levantou a mão, eu não sei se tu vai encerrar ou se tu vai dar um minuto para pergunta e para resposta. E claro. O Alexandre está lá com cara de sono. O Alexandre faz muita coisa durante o dia, ele merece descanso. Claro. Sim, Sabrina, por favor. Olha, se o Celso, está vendo, ele está tão ativo, não? Vamos nessa, não é? Ok. Eu peço desculpa, eu estou sem câmera nesse computador, mas eu adorei o capítulo do Faz Nada, né? Assim, estou curiosa para ler assim que o livro chegar, né? Eu tenho lido muito aquele filósofo coreano, Shu Han, né, que fala a respeito, professor, né, na Alemanha, em Berlim, e fala da sociedade do cansaço, do desempenho, né, dessa sociedade paliativa, né, assim, vários livros dele. Eu fiquei, né, aqui me perguntando, Celso, né, se quando você fala dessa criança que é privada de narrativas, de músicas, né, que não foram embaladas, como é que a gente pode pensar essa nova infância, se de alguma forma isso aparece no seu livro, como é que nessa nova infância, quando a melodia que muitas crianças escutam é exatamente esse imperativo do desempenho, né? A criança entra na escola, já está pensando no que ela vai ser, né? Esse imperativo do desempenho é muito presente, né, nas famílias, né, a gente, né, escuta isso dos próprios pais, das mães, né, nas escolas, né, nos consultórios, enfim, né, na universidade, na clínica escola. Como é que você pensa isso? Isso é muito importante o que tu está dizendo, né? E no livro, ele aparece em vários momentos, tá? A maneira como eu preciso abordar uma situação como essa, né? Onde há uma pane de melodia, onde há uma pane de narrativa, e onde há, por exemplo, uma exigência, né? Vim aqui para passar de ano, vim aqui para melhorar o desempenho, né? Tentando ver aonde isso aparece dentro do livro e fora do livro, me ocorrem duas ideias, assim, né? Uma é que não há uma resposta, né? Porque cada situação vai provocar uma criação diferente, né? Aonde a gente vai sensibilizar aquela família e aonde vai sensibilizar aquela criança no sentido de mostrar que esse não é o problema principal, não é o fracasso escolar, não é o transtorno da aprendizagem, não é o diagnóstico, mas é o que está por detrás, né? Eu preciso percorrer um longo caminho para me tornar alguém que possa ter, vamos dizer assim, algo no mundo, né? Ou fazer algo no mundo. E não o desempenho pelo desempenho, né? E sim pelo prazer de fazer, né? Pelo prazer de ser autônomo, de exercer minha liberdade, né? Essas respostas que eu ofereço no livro e fora do livro, elas não são respostas, elas são individualizadas e elas são sempre parciais. Parciais em que sentido? Né? No sentido de que eu acho que nós,
psicanalistas, assim como nós filósofos, assim como nós escritores, a gente não tem as soluções, a gente não tem... a gente não sabe como é que a gente vai fazer, né? Mas o que a gente tem de mais sagrado é essa possibilidade de questionar, né? Esses aspectos do mundo, né? O mundo piora e melhora, do meu ponto de vista, né? Há coisas melhores, a vida ficou mais longa, né? Tá querendo se comer melhor, né? Se alimentar melhor. Tem muita coisa boa acontecendo no mundo, e o fato da vida poder ser mais longa é um grande progresso da ciência no mundo. Mas tem muita porcaria, né? Nós citamos algumas hoje, e tu acabaste de citar uma delas, né? Eu acho que nós estamos aqui como cidadãos, mas cidadãos psicanalistas, cidadãos filósofos, não é? Para levantar essas questões, né? E para dizer, olha, isso não está legal, né? O mundo está capitalista selvagem, o mundo está com excesso de pulsão de morte, o mundo está arrumando para o seu próprio fim, né? O mundo está negacionista, o mundo está pelo desempenho, oferecendo um ambiente que é ruim para as crianças. Então, eu acho que o nosso primeiro papel é botar isso em palavras, né? Como é que a gente vai fazer, e se a gente vai fazer, não importa, mas eu acho que essa é a nossa função, né? E aí nós vamos encontrando, dentro dos nossos limites, e a cada um dos nossos encontros, algumas brechas e algumas frestas. Quando encontramos, né? Às vezes, também não encontramos, né? E aí o nosso trabalho é poder buscar resiliência para conviver, né? Com aquilo que vai mal, né? E que a gente não tem o poder de modificar, né? Porque tem muita coisa que é assim, né? Já dizia o Freud, né? Que trazendo essa grande novidade, ó, nós temos esse grande desafio que é a saúde mental, é como é que nós vamos, né? Também nos adaptar a essa realidade, né? Que a gente critica, que a gente pensa, que a gente desobedece, mas que também a gente precisa conviver com ela, né? Num determinado momento. Que noite! Acho que vamos sonhar muito, ou decantar. Então, para finalizar, eu gostaria, se vocês me permitirem, Celso, a contracapa, a última, né, onde fecha o livro, um livro fechado, é um livro também que convida a ser revisto, convida a ser relido. E aí eu me lembrei dessa frase, mas não veio o texto do Freud, quando ele diz assim, é preciso, nisso que você está dizendo, né? Não tem resposta, a gente vai se aproximando, isso, né? O Freud diz assim, é preciso olhar as mesmas coisas várias vezes, até que elas, né, falam por si só. Então, Celso, na última parte, na última capa do livro, você diz assim, a infância vive um paradoxo por meio dos aportes da psicanálise do bebê e da psicologia do desenvolvimento. Sabemos mais ainda sobre a importância decisiva do começo da vida, do ritmo e dos cuidados presenciais, com frequência terceirizados ou negligenciados na contemporaneidade. Muitos dos textos aqui reunidos contam essa clínica, outros enveredam para alguma sustentação dela, mas contando também. Esperamos que o estilo atenda ao sentido de utilizar histórias, algo que a psicanálise tanto preconiza na busca de seu método. Há ainda a pretensão assumida de que mostrar-me em pleno trabalho, ouvindo e contando, possa colaborar com a clínica dos outros.
e o quanto precisei disso quando comecei. Portanto, era uma vez. Muito obrigada por esse... Nice, só deixa... Oh, eu levantei a mãozinha, César. Não dá para comprar todos os seus livros. Então, em lugar de qual que você aconselha, qual que você acha teu melhor livro? Que pergunta, hein, Celso? Essa pergunta é terrível. É terrível, é quase uma escolha de Sofia, não é? Lembrando o filme, né? Mas eu diria o seguinte, né? Talvez o que eu vá dizer não seja verdade, possivelmente não é, né? Mas é uma tentativa. A minha tentativa é sempre melhorar, né? Eu sou uma pessoa que quer se aperfeiçoar. Então, eu parto da ideia que o meu melhor livro é o mais recente. Claro. Né? Porque, e melhor será o próximo. Como o próximo não veio, eu sugiro esse, que é o mais recente. Porque você tem um dos livros que é de Celso e Piti. Quem é Piti? Como? Dito e Visto. Celso Dito e Visto. Piti. Quem é Sim. Piti? Esse é um livro da área da literatura, é um livro de poesia em quadrinhos, escrito há muitos anos atrás. E o Mas Piti, autores Celso Godfrey. Piti é o apelido de um sujeito chamado Pitágoras Dutra. E o Pitágoras Dutra, também conhecido como Piti, é um ilustrador e que foi convencido por mim a salvar alguns poemas meus e ilustrar esses poemas, e nós fizemos um livro de poesia em quadrinhos. Como era em quadrinho, eu pensei que talvez tinha participado algum de teus filhos. Não, é um amigo, um querido amigo. O Piti. Olha, o Celso é tão criativo que ele escreveu Melanie Klein para crianças. Como é que é o nome da coleção? Freud também. E Freud também. Coleção Filosofinhas. Coleção Filosofinhas? Isso. Tá vendo? Em espanhol tem Freud para crianças, Lacan para crianças, tudo que assim para iniciantes, para quem não sabe nada, é muito bom. Muito bom. Esse do Freud é muito bonitinho. Muito. Obrigado. Bom, então fechamos esse encontro com aberturas para os encontros do Celso em cada um de nós, né? Então tá bom. Encantados. Celso, de coração, muito obrigada. Tá? Tchau, tchau. Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado. Um abraço.